Olá, professor Chiquinho, mais uma vez aqui para lhe ajudar a adquirir um pouco mais de conhecimentos em matemática. Hoje eu vou atender parcialmente o pedido de um aluno que ele pediu para eu calcular, fazer um vídeo calculando o volume do tronco de cone. Mas eu vou dividir em duas partes. Primeiro eu vou calcular o volume do cone para depois calcular o volume do tronco de cone. Por que isso? Porque o cone já é uma coisa que a gente conhece, né? A gente passa na rua, quando vê a polícia interditando as ruas, eles utilizam aqueles equipamentos no chão, né? Que tem essa figura aqui, não é isso? Tem essa figura. Então, o cone, como que ele é? Ele é formado por um círculo na base, a parte inferior dele, ou seja, a base dele é um círculo, e ele vai se afunilando, formando um vértice lá em cima. Então, esse cone, a gente chama ele de cone reto, né, porque ele está perpendicular ao solo, ele está perpendicular ao plano horizontal. Essa linha pontilhada é a altura do cone. Ela sai do vértice e vai até o raio no centro, né, até o centro do cone, formando um ângulo de 90 graus. Ou seja, essa linha ela é perpendicular ao raio e ela se intercepta bem no centro do círculo. E tem também a geratriz. Então aqui nós temos a altura H, o raio, né, do cone, o raio e a geratriz. Aqui nós não vamos utilizar essas informações hoje porque não é o caso, mas dá para a gente ver que a altura, o raio e a geratriz está formando um triângulo retângulo, tá bom? Posteriormente, se a gente necessitar, dependendo do exercício, a gente pode utilizar isso, ok? Muito bem, então, para calcular o volume do cone, nós vamos utilizar uma outra figura geométrica que a gente já conhece. Eu já publiquei um vídeo e está lá em todos os livros, né, o volume de um cilindro. O que é o cilindro? Qual é o volume do cilindro? É a área da base, porque um cilindro ele é formado também por um círculo na base, né? Tem um círculo inferior e um círculo superior. E quem é o volume dele? É a área da base, que é π vezes r ao quadrado, vezes a própria altura do cilindro. Ok? Tá, e o cone? Como que a gente faz? Porque aqui não dá para a gente fazer daquele jeito, né? A área da base vezes a altura, porque veja que ele vai se afunilando. Mas para isso nós vamos utilizar os conhecimentos deixados, né, o legado do grego Arquimedes de Siracusa, que viveu no século III a.C. E empiricamente, né, fazendo seus experimentos, ele concluiu o seguinte, ó, se eu tenho um cilindro aqui, está aqui o meu cilindro, e se eu criar um cone que tenha a mesma altura do cilindro, e que tenha o círculo do cilindro, do cone, seja do mesmo tamanho do círculo do cilindro, né? O círculo do cone seja do mesmo tamanho do círculo do cilindro, então veja, o círculo tem a mesma medida, o mesmo raio, o mesmo diâmetro e tem a mesma altura. O Arquimedes provou que se eu quiser encher essa lata com um cone feito em relação a ela, eu vou precisar de 3 cones desse de mantimento. Por exemplo, ó. Então, tá aqui, ó, eu enchi o meu cone com feijão. Se eu quiser encher a lata, eu vou precisar de 3 cones desse para encher a lata. Foi isso que o Arquimedes concluiu nos seus experimentos. E já fiz isso, realmente bato, claro que vai bater, né? Afinal de contas, a matemática é exata mesmo. Então, ó, se eu preciso de 3 cones para encher o cilindro, isso quer dizer que o volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então aqui, ó, eu utilizo a altura dele. Então a área da base, que é π vezes r ao quadrado, vezes h dividido por 3. Então, esse é o volume do cone. V é igual a π vezes r ao quadrado vezes h dividido por 3. Por quê? Preciso de 3 cones para encher o cilindro. Tá bom?
Então vamos para um exemplo aqui, ó. Eu tenho, vamos supor que esse meu cone aqui, ele tem um raio de 5 centímetros, tem uma altura de 11 e qual é o seu volume? É só fazer essa conta. 3,14 vezes 5 ao quadrado, vezes 11, agora dividido por 3, né? Dividido por 3. Fazendo essas continhas, nós vamos encontrar 287,83 centímetros cúbicos. Então esse é o volume do nosso cone, ok? Muito bem, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Você que ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, deixe o seu sininho acionado para você ser notificado quando chegarem os próximos vídeos. Eu lhe peço também que você dê um like nesse vídeo, esse like é muitíssimo importante para a gente perante ao YouTube, e compartilhe essas informações nas suas redes sociais, porque me ajude a disseminar esses conhecimentos para a maior parte das pessoas possível. Esse é o meu objetivo com esse canal, alcançar, né, o maior número de pessoas possível que tem medo da matemática, que não gosta da matemática, e a gente quer mostrar que é possível sim conviver com a matemática sem maiores traumas, tá bom? Então, lhe aguardo no próximo vídeo, e você, Anselmo, que pediu para eu calcular o volume de tronco, de cone, aguarde que eu vou lhe atender, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.